Pessoal, sejam muito bem-vindos aí para mais uma aula aqui no Swiper. Meu nome é Bruno Monteiro e hoje estou aqui com dois convidados aqui, dois membros da mentoria do Swiper, que é o nosso querido Will, que você já deve conhecer aí de calls e outros encontros, e o Renan também, que está sempre presente com a gente. Galera, obrigado pelo tempo de vocês e por aceitarem esse convite aqui, beleza? Bora, simbora. Bora. Galera, é o Vamos lá. seguinte, esse é um formato novo que eu quero testar aqui. O objetivo é que a gente faça uma análise de copy aqui com a turma que participa da mentoria. Então, se você não faz parte da mentoria do Swiper, você pode entrar lá. A gente tem turmas ao vivo 2 vezes por ano e informações estarão aqui abaixo, seja lá onde você estiver assistindo isso, seja no YouTube, dentro do Swiper, em qualquer lugar, tá? E hoje eu separei aqui um material bem interessante para estudar junto com vocês, que é um copy da Empíricos de 2017, mas que na verdade o Will já me fez uma breve correção que provavelmente esse copy é de 2015, né? Então eu não consegui achar ao certo aqui qual é a data oficial, de quando saiu essa campanha, porém eu tenho uma informação interessante para vocês que ele é um copy que ele foi uma sequência do famoso copy ali do Fim do Brasil, um dos maiores registros aí da Empíricos em relação a copywriting, né? Por todo mundo que conhece minimamente aí o mercado brasileiro de direct response e copywriting conhece o copy do Fim do Brasil, que um dia a gente pode também fazer uma análise aqui, e ele veio em seguida, tá? Então tem bastante coisa interessante para a gente estudar aqui. Bom, contexto dado, recados dados também. Turma, vamos iniciar aí? Vocês estão prontos? Pronto, simbora. Bora Beleza. lá. Bom, eu vou lendo aqui, vocês vão lendo aí dentro do computador de vocês. Eu vou lendo e aí vocês podem me interromper a qualquer momento, enfim, com comentários. Eu vou também dar a minha interpretação aqui, conforme a gente vai fazendo a leitura. Beleza? Show. Bom, bora lá. O documento a seguir foi escrito pelo sócio fundador da Empíricos, maior consultoria de investimento do Brasil, com mais de 60 mil assinantes pagos, e o relato é totalmente verídico e baseado em dados concretos. E aí ele carrega essa headline aqui, o terceiro mandato Dilma. Para quem não lembra, né, na época a gente estava, eu não lembro se em 2017, acho que o Temer já tinha assumido, enfim, estava nesse momento meio turbulento aí. E só para dar um contexto para quem não tem tanta informação, a Empíricos tinha sofrido um processo ali da presidente Dilma, né, por conta justamente das campanhas de marketing deles ali, e eles ganharam esse processo, né? Então eles usaram esse argumento aí como, de certa forma, uma big idea para esse copo que a gente vai estudar hoje, tá? E aí ele começa com E uma frase aqui: nunca estivemos tão próximos do que sempre foi o meu maior temor. no início aqui a gente já vê que ele já usa alguns elementos de prova, né? Então, de início ele já começa que é a maior consultoria de investimentos do Brasil, mais de 60 mil assinantes pagos, e aí já dá ali um teor diferente ao assunto, né? Porque nesse tempo a Bolsa tinha o quê? 500 mil investidores só, era tudo mato. Então já é uma coisa de uma fonte relevante ali, né? Uma coisa que faz sentido a pessoa ouvir. Boa. E eu gosto também dessa frase aqui: nunca estivemos tão próximos do que sempre foi o meu maior temor. Que eu acho que a carta, vocês vão notar que ela carrega um tom de autoridade, ele vai bater muito em coisas que ele avisou, do tipo, ó, eu avisei que tal coisa ia acontecer e aconteceu. Porém, ele faz essa abertura aqui com uma espécie de. Ele tá humanizando, digamos, o texto, digamos assim, o texto, né? Ele tá dando um tom de tipo, putz, apesar de eu ser um cara que quase que sei do futuro, eu também sofro de uma insegurança, de um medo, e é por isso que essa mensagem ela é tão urgente, né? Sim. Ele já Bom, determina a emoção predominante também, que é de medo, né? perfeito. Tem copy que vai pelo caminho de ganhar, tem copy de se proteger. Já dá pra saber qual é o caminho dessa daí. É, de fato, essa era uma época que a Empíricos estava muito explorando esse conceito de copies que eles chamam de fear e Fear greed, and né? Greed. O fear é o medo e o greed seria equivalente à ganância ali, né? Então ele não é um copy que ele abre com uma headline falando sobre uma descoberta ou então uma grande oportunidade. Ele tá meio que tocando o terror ali e é isso que vai fazer a pessoa parar o que ela tá fazendo para escutar, para ler no caso, né? Eu não sei se esse copy aqui chegou a ter uma VSL, tá? Eu dei uma pesquisada, eu não encontrei. Talvez se o Will, em algum momento aí, o Swipefy humano encontrar alguma coisa, pode me avisar. É, pelo que eu li lá no final, lá na oferta, ele fala assim, lê esta carta. Aí eu não sei se ele se refere a, assim até no vídeo, mas acho que foi só carta mesmo.
É bem provável porque assim, a gente tá falando de 2017, né? Então não era uma estrutura de vídeo tão comum, enfim, né? Sei lá, você ter estúdio, né? É uma coisa que tem tanta facilidade como tem hoje em dia, né? Bom, continuando a leitura aqui. Caro leitor, abra esse documento com um pedido público de desculpas. Em 23 de julho de 2014, publiquei o vídeo O Fim do Brasil, alertando para uma grave. Deixa eu tirar a gente daqui. Uma grave crise que batia à porta das famílias brasileiras. Com os ânimos à flor da pele em meio ao debate eleitoral, meu alerta atingiu proporções inimagináveis, despertando a atenção e a ira de muita gente. A tese foi bastante importante, pois produziu um debate construtivo. Muitas pessoas não entenderam a metáfora e criticaram o fim do Brasil, acusando-me de interesses escusos. Tudo isso por avisar meus clientes para o que se provou a dura realidade dos indicadores econômicos. Alertá-los para o que, um ano depois, parece óbvio aos profetas e, a posteriori, engenheiros de obra feita. Essa aqui seria a lead, né, da carta aqui, né, a abertura dela. Eu acho que tem alguns pontos interessantes. Assim, pessoalmente, eu gosto muito desse recurso de caro leitor. Assim, é um negócio que eu uso em copies para público mais próximo, né? Então, vale até considerar que isso aqui era uma carta para um público morno, digamos assim. Não era uma galera que não conhecia empíricos. Então, ele já tinha, de certa forma, um relacionamento com essas pessoas. Então, ele podia, né, ter aquele tom mais pessoal, digamos assim, né? Eu gosto muito desse recurso aqui também, que ele abre esse documento com um pedido público de desculpas, porque também é uma forma de desmontar ali o personagem, né? Então, provavelmente, como ele trouxe esse ângulo de que as pessoas elas ficaram, né, com os ânimos à flor da pele, tinha muita coisa acontecendo, ele traz esse tom de humildade aqui pra, tipo, ó, por mais que você me odeie, por mais que você não queira ver minha cara, tipo, eu tô te pedindo desculpas, então eu tô chegando desarmado aqui pra compartilhar alguma coisa, né? Ele humaniza, né? Ele quebra as defesas da pessoa, porque quem é que chega já pedindo desculpas, né? Aí ele já dá essa humanizada ali no início da copy. E tem um ponto interessante aqui também, que é quando ele fala que ele, na verdade, ele está sendo punido, né? Na verdade, não é que ele foi punido, né? Mas ele foi criticado por ter feito o bem, digamos assim, né? Então, pô, atacaram pedras nele porque tudo que ele fez foi, na verdade, avisar os clientes deles, alertar eles de algo que iria acontecer em algum momento. E ele ainda adiciona uma certa provocação aqui, falando que o que ele falou tá todo mundo falando agora, né? Então, os engenheiros de obra feita. Então, ele foi pioneiro em uma descoberta, né? E é até legal que eu tô relendo aí o Breakthrough Advertising do Eugene Schwartz e ele fala justamente sobre isso, né? Tipo, como que você traz o breakthrough, a descoberta, né? Como que você é o pioneiro em alguma coisa, seja lá qual for o nicho que você está explorando aí, né? Posso seguindo aqui? Como é que vocês preferem para Posso mandar Pode, bala? pode Pode. seguir. Beleza. Uhum. Tivemos duas consequências importantes. Promovemos maior debate sobre a situação da economia, fizemos nossos clientes ganharem dinheiro, cumprindo com o nosso dever fiduciário. Todos os 10 pontos levantados naquele vídeo alerta se provaram acertados. O fim do Brasil foi o tema econômico de maior abrangência no Facebook, com mais de 16 milhões de visualizações, e o livro do ano de 2014, pela Livraria da Folha na votação dos leitores. Acho que aqui tem um trecho interessante para destacar, que é aquela coisa que é o. Eu não sei se vocês têm um nome para isso, mas é tipo assim: o problema é que na verdade ele é um benefício oculto, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente chega para alguém que está tentando emagrecer e fala, pô, agora você vai ter que trocar todas as roupas do seu guarda-roupa porque você emagreceu pra caramba, Eu né? chamo Então, esse problema ruim. o problema é ruim, né? Não, não, Então, não. Problema O bom. problema problema bom, bom. é isso. O problema Problema bom. ruim, né? Todo problema é ruim, né? Então, Problema bom. basicamente, ele traz Tudo bem que consequência não necessariamente é uma coisa ruim, mas ele traz essa coisa do tipo assim, putz, todo esse auê, na verdade, gerou uma baita discussão sobre um assunto importante e, mais importante do que isso, as pessoas ganharam dinheiro, né? No Então, caso enfim, aí, ele é o benefício da parada, né? Porque se não tiver um benefício, ninguém vai se importar também em sim. saber, em continuar aí.
Essa parte pra mim aí é a promessa implícita dele, né? É, Os indireto. clientes estão ganhando dinheiro e aí já leva ao ponto de, tipo, ele falou e ganharam dinheiro com o que ele falou. Então deixa eu continuar ouvindo porque pode vir alguma coisa interessante ali pela frente, né? É, é É muito um bom. baita uso. Pode falar. Em vez de ele falar, você vai ganhar dinheiro, ele fala tipo, indiretamente, né? Nossos Sim, Eles clientes já ganharam ganharam, dinheiro. né? já Já ganharam. ganharam. Já ganharam. Gera um FOMO aqui, né? Porque, pô, a pessoa que tá fora, né, que ela ignorou ali o que tá. Porque ele tá fazendo referências a algo que já passou. Então, a pessoa que tá lendo agora e não faz parte desse grupo de pessoas que ganharam dinheiro, tipo, o cara fala, pô, peraí, mano, eu tô fora da bola aqui, né, da bolha aqui, né? Dessa vez eu não perco. Dessa vez eu não perco, exatamente. Então, aqui é um baita recurso de gerar retenção mesmo, né? Tipo, pra pessoa parar e querer continuar ali, né? Aqui tem um recurso de autoridade, né? Então, ele fala que, basicamente, pô, 10 coisas que ele levantou ali no vídeo em ocasião, né? O copy anterior, ele acertou as previsões ali, o que é algo muito relevante, né? Afinal, são 10 teorias que ele, de certa forma. Aqui pode ser que, assim, no fundo, talvez ele tá ocultando o que ele não acertou também, né? Mas, assim, tá tudo bem. Tipo, ele tá Sim. falando da parte boa do negócio, né? Não, ele tá falando que todos foram comprovados, né? Todos os 10. Não, tem Mas razão, só que tem ele não razão. fala quais são, né? É, tipo assim, ele fala, mas não mostra. Eu não sei se ele mostra mais na frente. Eu quis dizer mais no sentido assim, por exemplo, dependendo do que você está escrevendo, talvez o especialista ali, ele não acertou tudo, né? Só que, Uhum. pô, você pega o que ele acertou. Você vai dar destaque pro que foi bom ali, digamos assim, né? Uhum. E aí aqui tem É. um recurso de prova social com referências que, pô, na época era relevante, né? A gente tá falando aí de 2017, 2016, o Facebook era, tipo, a maior rede, digamos assim, né? E aí ele usa esse recurso aqui de prova social com 16 milhões de visualizações e também um recurso ali que acho que foi o produto ele era também um livro, né? Então, enfim, foi o livro do ano aí para uma livraria relevante da época, né? Infelizmente a época foi difícil, foi bastante difícil lidar com uma militância ativa e agressiva, cega por uma ideologia que parece estar acima de qualquer coisa, inclusive das restrições impostas pela sociedade. Minha consultoria enfrentou o processo TSE, Tribunal Supremo, T... cara, deu branco agora, TSE Eleitoral. Eleitoral, movido pela presidente Dilma e sua coligação e tentativa de censura explícita pelo poder incumbente. Tentei conduzir da melhor forma possível, sem ceder às inúmeras tentativas de intimidação. Cumpri o meu dever e avisei meus clientes da necessidade de se protegerem. Hoje admito certa satisfação, sensação de dever cumprido. Os alertas, ridicularizados por alguns, ajudaram os meus leitores a blindar o patrimônio e ganhar muito dinheiro mesmo em tempos difíceis. Esse trecho aí me dá uma sensação de segurança, de tipo, pô, o cara. Esse cara faz de tudo pelos clientes dele. É o que me passa, principalmente na hora que ele fala que cumpriu o dever dele, que os clientes se protegeram e tal. Me traz uma sensação muito assim de, pô, se eu tiver com esse cara, eu vou estar seguro. O cara tá disposto a qualquer coisa, ser processado, mexer com gente grande. Eu acho que aqui Isso. também tem um negócio que é um tipo de copy onde o cara ele precisa ser colocado como um messias, digamos assim. Então, ele não tá só falando que ele sofreu os perrengues e tal, tipo, ele tá se posicionando como um cara que, cara, ele sofreu tudo que foi possível e impossível ali, pelo bem do leitor, no caso, né? Mas principalmente para ele ser visto como uma referência. Tipo, ele não é um cara que tá no piscinão ali, tipo, ele tá num nível acima, digamos assim, né? Então, acho que é uma forma meio subliminar da pessoa entender a autoridade ali, sem necessariamente ser uma coisa egocêntrica. Ele poderia estar falando, tipo, pô, eu sou muito bom, a gente ganhou um processo, isso e aquilo, tá, né? Mas ele coloca isso de uma maneira humilde, digamos assim, para a pessoa conseguir ela mesma tirar essa conclusão, né? Sim. Tempos de perda do poder de compra dos salários, de queda na renda per capita, de crescimento do desemprego em velocidade assustadora e de aumento nas taxas de juros. Quando iniciei as críticas mais pesadas sobre a situação da economia brasileira, por exemplo, o dólar estava em 2,20. Nossa, saudades, hein? A rigor, já havia sugerido a compra de dólares mesmo antes a 1,90. Atualmente, a moeda norte-americana é cotada acima de R$ 3.
Aqui é novamente aquela ideia do FOMO, né? Então, tipo, pô, quem me ouviu ganhou dinheiro, porque provavelmente ele recomendou para comprar dólar porque o negócio ia aumentar, né? Então, ou então para proteger patrimônio. Então ele é um cara pioneiro e ele vai ficar repetindo isso várias vezes na estrutura do COP, né? Ele vai dimensionalizar até um pouquinho mais aí, ser um pouco mais específico agora. Hoje contamos com mais de 60 mil assinantes que se dispuseram a pagar para receber minhas dicas, proteger e aumentar seu patrimônio diante da crise. Aqui tem um negócio interessante que é assim, como ele vai tocar de um assunto em um ponto talvez sensível, né? Porque ele vai declarar aqui que é pago. Então ele já deixa isso meio no ar. Porém, ele faz isso apoiado numa questão de prova social, novamente. Então ele não fala que eles pagaram propriamente dito ali, solto, né? Ele coloca que, pô, são 60 mil pessoas dispostas a pagar por aquilo. Então, novamente, né? Confiando nele. Exatamente. Porque Então, ele fala tipo, minhas dicas, né? Minhas dicas aqui é justamente por isso. Sou eu. É comigo. então é totalmente diferente quando você fala que, pô, o negócio é pago, porém tem gente que tá brigando por isso, né? Então é um negócio de muito valor, que é aquela diferença entre preço e valor, né? Então quando você vai aumentando a percepção de valor, e acho que isso é uma coisa que a Empíricos fazia muito, que era assim, conforme você vai lendo o copy, você vai pensando, cara, no mínimo isso aqui vai ser, sei lá, 1.000, 1.500, R$ 2.000. E aí quando você Sim. chega, tipo, o negócio custa R$ 19,90, sabe? Então, mas a percepção de valor do cara tá tão no alto, ele já tá tão meio que preparado para passar o cartão de crédito com uma compra alta, que quando ele chega e fala, meu, é só isso? Tipo, ele nem pensa, né? O negócio vai com uma fluidez muito maior. Sim. Assumindo que, na média, o cliente comprou US$ 1.000 a 2,20, seguindo a recomendação, essa é uma cifra bastante conservadora. Cada assinante ganhou R$ 800 ou mais somente com essa recomendação. Multiplicando esses R$ 800 de ganho individual por 60 mil assinantes, falaríamos de uma riqueza total gerada apenas na sugestão em favor do dólar, da ordem de R$ 48 milhões. Esse trecho aí, eu fui pesquisar o porquê, porque esses números nunca são aleatórios, né? Aí eu fui, cara, será qual era o salário mínimo de 2015? Porque, igual falamos, né? É 2015 aí. É 788 parece. Então aí ele usa um artifício que é muito interessante. Em uma operação, o cara ganhou o equivalente a um mês de salário. É basicamente isso que ele quer colocar na cabeça do cara. Olha, R$ 800 é igual hoje a gente falar 1.600 em uma semana, em uma operação, ou R$ 2.000. Então, mais de um salário mínimo em um único negócio. É muito interessante essa parte. E ele tem que. Ele, também ele faz essa matemática aí, porque você falar que saiu de. Ele recomendou em 1,90 e subiu até 2,20, alguma coisa assim, né? Na cabeça Sai de de quem ouve 2,20 isso, a 3. parece que é pouca coisa, né? Então ele tem que fazer essas contas pela pessoa. Se você tivesse Sim. investido R$ 3.000, você teria ganhado R$ 800. Se ele não faz essa conta, aquilo não parece um benefício forte, né? Eu acho Isso, que é verdade. quando você lida com qualquer coisa que seja uma quantia, você precisa obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas é recomendado que você traduza aquilo para a pessoa de uma forma que ela consiga entender, né, de uma forma simples, o que, então, pô, você vai falar, pô, você vai ganhar, seu patrimônio vai, Porcentagem, né? seu patrimônio vai aumentar em 20%. Tipo, cara, isso é muito subjetivo, 20% pode ser uma coisa para cada pessoa. Mas quando É. você leva isso para um exemplo, então, pô, imagina que você ganha X. Se você tivesse feito o que eu vou te falar agora, você poderia ganhar Y, né? Então você consegue fazer com que a pessoa entenda o que que é essa diferença, digamos assim, de uma forma super traduzida, né? Esse foi apenas um dentre inúmeros outros exemplos ainda mais expressivos. Dentre eles, a sugestão de títulos pós-fixados, mesmo quando o mercado em geral mudou a mão para juros pré-fixados, né? Posteriormente se frustrando. O alerta para a queda das ações de incorporadoras e do mercado de imóveis, os reiterados alertas para risco das ações da Petrobras, com sugestão para apostar na baixa das ações quando ainda custavam perto de R$ 30, hoje negociam em torno de 10. E recomendações muito bem sucedidas de algumas ações específicas, como o Suzano, que registram desde então valorização de 40%. É, Aqui eu acho que é a mesma ideia ali de gerar FOMO, né? Só que com coisas que ele fez pelas pessoas ali, pelos assinantes, e que, novamente, pô, se eu estou fora, eu vou ficar louco do tipo, caramba, olha a quantidade de oportunidades
que eu perdi. E ele não tá só falando das oportunidades de uma forma solta, né? Ele faz algumas provocações do tipo, eu recomendei algo aqui, né, a sugestão de títulos pós-fixados, mesmo quando estava todo mundo falando o contrário. Então ele é tipo, aquele cara, o outlier, né? Ele tá indo na contramão do sistema ali, e é por isso que ele é tão, enfim, um negócio curioso ali para você seguir e acompanhar de alguma forma, né? E aí serve até como uma desqualificação dos outros, né? Então, tipo, eu sugeri isso, os Sim, outros foram por outro lado e não deu certo pra eles. Então, tipo, com eles não dá certo. E outra coisa também é que ele colocou quantos pontos? 4 pontos. E esses pontos provavelmente estavam muito em alta, porque Petrobras, incorporadoras de mercado de imóveis, tudo isso é coisa que aparece muito em jornais e tudo. Então, eu acredito que ele usou aí justamente as notícias que estavam mais em alta para dar mais relevância para o que ele estava falando aí nesse momento. perfeito. É, e no fundo aqui tem um uso sutil, assim, daquela técnica de bullets e fascinations, né? Tipo, ele não tá só colocando uma lista de coisas que ele fez. Ele tá, cada um dos pontos aqui, ele é um mini copy, digamos assim, um com uma provocação, um com um comparativo. Então, é uma técnica legal de sempre que você for destacar alguma coisa, né? Você pode dar um charme muito maior com uma coisa sutil, né? Então, ele poderia ter falado só a sugestão de títulos pós-fixados, ponto. Mas ele adicionou esse ponto de que, pô, tava todo mundo falando o contrário, né? Então é um negócio que tem uma diferença pequena, porém que o resultado final ele é bem relevante ali, né? Sim. E aí, novamente, ele faz a mesma técnica aqui de explicar, traduzir, né, para a pessoa. Se, por exemplo, cada cliente tivesse empregado R$ 2.000 na última sugestão, na última das sugestões listadas acima deixa eu começar de novo. Se, por exemplo, cada cliente tivesse empregado R$ 2.000 na última das sugestões listadas acima das ações da Suzano, teríamos a geração de R$ 800 de riqueza individual, que somado aos números dos assinantes renderia outros 48 milhões de geração de valor para os nossos clientes. É, Aqui, esse. falei, Pode falar. pode falar. Não, é que esse pedaço aí foi o que fez eu pesquisar o valor do salário mínimo, porque depois que eu vi isso aí, eu falei, pô, uma vez 800 é uma coisa, agora duas vezes o número 800 tem alguma coisa nesse número, porque no primeiro exemplo ele usou US$ 1.000, e aí ele usou 2.000, justamente para dar os R$ 800 de riqueza. Aí que eu fui ver e é por conta do salário mínimo mesmo, entendeu? Eu tive certeza, não, tem um, Perfeito. um sentido por trás desse 800 aí. Eu não tinha me atentado a isso, cara, mas é uma ótima observação mesmo, porque isso aqui é um recurso de um elemento que é relevante no momento que aquele copo está rodando, né? Então, pô, isso aqui garante que a etapa de pesquisa aí foi bem feita. Ele não colocou um valor aleatório ali, ele colocou algo que a pessoa vai olhar e ela vai pensar, tipo, putz, isso aqui é um número comum, é um número que está sempre na minha cabeça, digamos assim, né? Mas o que eu queria destacar em Exato. relação a isso aqui, esse é um ponto, acho que talvez um contraditório, enfim, possa gerar uma discussão, mas eu sinto que isso aqui era uma influência grande, para quem não sabe, mas a Empíricos nessa época ela já a Ágora, a gigante ali do direct response americano, ela já tinha uma boa parte da sociedade da empresa e já tinha uma influência grande no modo como eles construíam os copies. E isso é uma coisa muito comum de copy, principalmente para FinPub, né, que são as publicações para casas de análise, por aí vai, mercado financeiro, que às vezes essa repetição de alguns argumentos, tá? Então isso aqui, eu acho que tem uma ressalva que assim é legal, considerando que é algo que precisa entrar na cabeça das pessoas, né? Então às vezes um conceito que você falou lá no começo do copy, você pode repetir ele para garantir que, pô, vai entrar na cabeça da pessoa. Mas precisa tomar um certo cuidado aqui para que não se torne um negócio meio chato, do tipo a pessoa, caramba, você está falando de novo desses R$ 800, você está falando de novo essa mesma analogia, essa mesma comparação e por aí vai. Mas eu quis destacar esse ponto aqui porque talvez chame a atenção de outra pessoa, assim como me chamou aqui também. Somado ao exemplo do dólar, teríamos uma riqueza total gerada apenas com essas duas sugestões de cerca de 100 milhões. Isso é simplesmente formidável. Pudemos gerar uma quantia enorme de valor mesmo no ambiente altamente desafiador. Ainda mais importante, nossos leitores jamais foram pegos de calças curtas pelos descalabros da economia atual.
tiveram a chance de antecipar movimentos, se proteger e ganhar com as oportunidades que surgiram. Aqui é um jeito sutil de destacar os benefícios também, né? Então não é só ganhar dinheiro, mas você antecipa o movimento, se protege, enfim. Quem não Mais seguiu o promessa alerta, implícita aí. quem não seguiu o alerta, porém, pode ter sofrido perdas irreparáveis. Isso aqui é uma frase dramática, né? Mas muito boa, né, cara? Tipo assim, pô, você não ouviu o que eu tinha pra falar? Tipo, pô, que pena, cara. Talvez você sofreu um dano que não é só um dano, é, tipo, é um negócio que você nunca mais vai resolver. Tipo, você não vai voltar no tempo pra corrigir, né? Então, uma pontezinha sutil aqui, né? O principal índice das ações do Brasil registra queda de 10% desde então. A moeda brasileira perde valor a cada dia. As taxas de juros seguem em ampla trajetória de alta, as maiores taxas reais do mundo para economias com alguma relevância. Outros investimentos mais exóticos oferecem rendimentos ainda pior. E, em paralelo, já temos fechamento líquido de 600 mil postos de trabalho somente neste ano. A inflação estourou o teto da meta e ruma para os dois dígitos, segundo as estimativas de consenso, e as contas públicas estão em frangalhos. Mais uma vez, não cumpriremos a meta fiscal, isso um ano após o governo ter de mudar a lei para não incidir em crime de responsabilidade fiscal. Aqui, basicamente, ele está agitando pra caramba o problema, assim, né? Então, se você tá no mundo da lua e você não entendeu que o Brasil tá num buraco, se eu criar uma tese chamada O Fim do Brasil não foi o suficiente para te chamar a atenção, tipo, olha essa sequência aqui, né? Então, ele vai dando um soco atrás de outro, e aí depois ele entrou com alguma. É que eu não consegui recuperar as imagens, mas pelo que eu entendi, cada um dos argumentos aqui ele estava acompanhando uma prova de mídia. Então, quando ele Ah, falava show. ali, a moeda perde valor a cada dia, não era ele falando, era ele fala e logo em seguida ele prova. Aí depois ele fala outra coisa e logo em seguida ele prova, né? Então, acho que o objetivo é meio que deixar a pessoa até quase que tonta, assim, do tipo, meu, o negócio, o barco tá afundando aqui, né? Eu tenho que agir agora, né? Ele tava criando bastante urgência aí, né? E o legal é que, se você for notar, nada do que ele tá falando aqui são de passados muito distantes, nem de ideias do futuro, digamos assim. Ele tá falando do que tá acontecendo hoje, assim. Você pode ligar o jornal agora, e aí por isso que as provas aqui, elas auxiliam nisso, né? Que não é que o Brasil talvez perca 600 mil postos de trabalho. Tipo, ele já perdeu. Nesse momento, enquanto você tá lendo, tem o caos acontecendo, né? Sim, muito bom. Para piorar, o escândalo do Petrolão nos coloca à beira da maior crise de corrupção já noticiada na história da humanidade. Aqui eu acho que tem um, um adendo que, assim, é meio que ele vai entrar no corpo do COP aqui, onde ele basicamente ele vai aprofundar tudo o que ele falou na lead ali. Então eu não sei, como a gente tá com o tempo bem contado, inclusive já apareceu aqui o limite, 10 minutos. 10 minutinhos, vamos focar ali para a parte da oferta, que eu acho que tem alguns pontos interessantes, mas depois vocês podem ler esse copy completo lá no Swiper, né? Vai estar lá na íntegra. Deixa eu procurar aqui a parte da oferta em si. O corpo aqui é basicamente ele fazendo isso mesmo, né? Falando que vai piorar e depois ele, na parte da oferta mesmo, se eu não me engano, ele não fala nada positivo no corpo ali. É basicamente só dados de que tá tudo piorando e aí a oferta é o que vai livrar o cara de tudo isso, que é o que a gente Perfeito. vai ler agora. Então, seguindo essa linha que o Will trouxe, é basicamente isso mesmo. Então, ele faz ali o caos acontecer justamente para gerar essa necessidade da pessoa falar, tá, beleza, você me trouxe todos os problemas, qual que é a solução afinal, né? Então, ele tá... Brunão, Oi, aí você pode ler até esses últimos dois parágrafos aqui, ó. Eu estava certo de que teríamos uma recessão, porque aí é certinho o gancho que ele termina de empacotar tudo que ele falou no de ruim. perfeito. Eu estava certo de que teríamos uma recessão, o desemprego começaria a aumentar, pioraríamos indicadores de contribuição de renda e as contas públicas escapariam ao controle. Não imaginei, porém, que chegaríamos tão rápido à combinação de todos esses elementos com grande chance de deteriorização adicional. O que você pode fazer? E aqui é justamente o momento de transição. Então agora sim ele vai começar a posicionar o produto dele como uma solução, né? Você precisa decidir, agirá agora ou vai esperar até as últimas consequências? Com uma vida inteira dedicada às finanças, posso garantir que a maior parte das pessoas certamente não está preparada para o que está à nossa frente. Infelizmente, alguns prejuízos, dado o tamanho do problema, serão mesmo inevitáveis.
Posso garantir-lhe, porém, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Então vocês vão notar que o tom aqui ele mudou, né? Antes ele tava num negócio muito mais terror ali, caos total. Agora ele tá tipo, pô, calma. Calma que eu tô aqui pra te ajudar. Tipo, esse barco ele tá afundando, porém eu tenho um botezinho salva-vida aqui que vai resolver, né? E ainda O dá legal é tempo, né? que ele, ele não fala, você precisa fazer isso. Ele sempre dá a escolha, né? Pra parecer que é a pessoa que tá tomando a decisão de agir, né? Pra se proteger. Você pode fazer isso ou não fazer e se prejudicar, né? Se você tenta forçar a barra assim, você precisa fazer isso. Aí o cara se sente que sem liberdade. Então ele dificulta na tomada de decisão lá na hora que ele for vender, né? Perfeito. Pô, Quem seguir os passos aqui sugeridos estará em larga vantagem para enfrentar a crise, cujos sintomas ainda se mostram em estágio inicial. Então, novamente, né? Pô, você vai estar em vantagem em relação às outras pessoas e todo esse caos, né? Então, todo o problema que ele mostrou, na verdade, ainda é só o começo do filme aqui, né? Você não tá nem no final, assim, né? Então, ele, ele adiciona ainda mais lenha na fogueira aqui, né? Justamente para aumentar a urgência. Então não é uma decisão que a pessoa vai ter que. Ah, pô, eu vou pensar nesse produto. Tipo, não. Ou você toma a decisão agora, ou você vai começar a sofrer em seguida, né? Ao final, o que eu é. proponho é bastante simples: apresentar-lhe exatamente aquilo que eu mesmo estou fazendo para proteger e até mesmo aumentar o meu patrimônio. Então não é uma Skin in the recomendação game. aleatória, exatamente. Ele está fazendo aquilo que ele mesmo tá, enfim, ele tá colocando em prática todas as teorias que ele tá levando para frente, né? Você poderá seguir cada um dos passos, alcançando-se de uma condição muito superior para enfrentar tempos difíceis à frente. Essa carta tem o objetivo único e simples de proteger nossos leitores e suas famílias da catástrofe política e econômica que está sendo produzida. Aí aqui eu acho que vale só destacar basicamente como que ele coloca digamos assim, como que ele gera, como é que ele explora o desejo daquele produto, como que ele faz a pessoa falar, pô, eu quero esse negócio. Então, ao invés de ele falar dos entregáveis por si só, você vai ter acesso a um PDF, você vai ter acesso a uma videoaula, ele traduz com essa nomenclatura, né? São 5 passos que você deve seguir desde já. E aí ele fala, né, o passo um, invista nesse ativo. Tipo, pô, aí a pessoa ela pensa, qual que é o ativo? Eu preciso do produto. Aí passo dois, proteja-se da inflação. E aí ele coloca aqui, ó, vou montar um relatório. Tipo, pô, qual que é esse relatório? Eu quero esse relatório. Então, conforme ela vai descendo a cada um dos pontos, ela vai aumentando o desejo dela pro produto. E E notem que cada nem um tem um relatório. Cada um é um relatório, um prognóstico, alguma coisa assim. em cada É, esse passo, passo é tipo, é o quê e o como é só quando você vai descobrir o como quando comprar, né? sim. E aí aqui ele já começa a entrar um pouco um dos entregáveis, né? Então ele falou do relatório, ele falou da recomendação. Aqui ele coloca como um passo que a pessoa precisa tomar a ação de acompanhar a newsletter dele, que está dentro do produto. Então a única forma de chegar nisso é comprando. Mas notem que aqui ele não fala especificamente de preço, ele não está falando nada disso. Ele está só gerando o interesse da pessoa. Então ele não está falando de condição de pagamento, de garantia, nada disso. Ele está fazendo a pessoa ficar agitada ali, falando, meu, eu quero esse negócio de qualquer jeito, né? Mas ele dá outra pincelada aqui dizendo que é pago. Então ele fala assim: justamente por isso gostaria de lhe dar acesso à newsletter diária paga, mais lida Sim. de todo o mercado financeiro brasileiro. Então é pago, não é nada de graça. A pessoa já Ele já vai ganhou de novo. alinhando isso. Mas, novamente, apesar de ele ter falado que é pago, ele tá deixando uma interpretação vaga do tipo assim, cara, isso aqui pode custar R$ 10.000, pode custar, né? Então a pessoa, Sim, ela tá criando essa ideia baseado na percepção de valor dela, né? Isso aqui eu acho interessante também que o passo 5, né, que é entenda sobre o contexto econômico, ele fala aqui que, pô, eu gostaria de lhe dar acesso a uma conversa exclusiva que a Empíricos teve com 3 nomes de peso no cenário mundial. Eu gosto muito desse recurso aqui, né? Ele não tá, ele tá tipo te concedendo acesso a alguma coisa, ele tá te liberando acesso, ele tá te facilitando o caminho para você chegar a essa informação. Ele não tá colocando assim, ah, é só uma videoaula ou o que seja, né? Ele tá te dando a chave para você chegar a uma informação que é restrita para algum grupo de pessoas, um determinado grupo de pessoas, né? E ele reforça aqui sim. depois, né? Ficaria honrado em compartilhar esse documento com você. Então ele quer compartilhar algo, né? É
uma experiência completamente diferente, né? E aí também eu acho que tem aquele negócio de tipo assim, esse investidor alvo deles, ele não vai entender muito sobre esse contexto econômico, ele não vai entender a fundo sobre o econômico financeiro mundial, tipo, o contexto econômico financeiro mundial. Então ele já traz ali a visão dos maiores do mundo para o cara não se preocupar. Olha, você vai ter a visão dos maiores, dos melhores, então tem tudo na tua mão aqui. Perfeito. Bom, e aí, por fim, aí sim ele revela finalmente o nome do produto, né? Simplesmente deixe-me saber se você gostaria de experimentar a assinatura, né? Então aqui não tem nenhum compromisso, né? Você está experimentando, você está testando o meu relatório Palavra Estrategista, que é o nome do produto de fato, né? E aí aqui ele entra um pouco mais em detalhes do que eram, o que serão aqueles entregáveis, o que contém ali o produto, né? E aí, finalmente, somente aqui, ele começa a falar de valores, né? Então, quanto custa todo esse trabalho? Para ter acesso a todo o material e a rede de conhecimentos, nesse momento, você pode experimentar a assinatura anual por uma oferta muito especial, com o preço promocional de R$ 9,90 por mês. À vista, o preço é R$ 9,79 por um ano inteiro. Então, é exatamente aquilo que a gente falou, né? Nesse momento, quando a pessoa chegou nesse bloco aqui, ela já tá com a percepção de valor muito elevada. Então ela olha e fala, 9,90? Tipo, é lógico que eu vou aceitar esse negócio. Por Olha a isso que ele tem que quantidade. explicar, né? Exatamente, olha a Logo na quantidade de frente. coisas que esse cara já preveu, olha a quantidade de pessoas que ele já ajudou de alguma forma. E, pô, vou perder essa oportunidade por 9,90? De novo, não. E aí é quando a pessoa ela entra de fato. E esse é o poder do copyright, né? Galera, a gente só tem mais um minutinho aqui. Will, quer falar aí pra gente fechar? Só depois ele fala da cláusula de risco zero, né? Que eu achei interessante como ele falou da garantia. Ele não falou garantia, ele botou como se fosse um contrato, cláusula de risco zero. E aí ele vai seguindo sobre os 20 primeiros dias e tudo, como se fosse mesmo realmente um contrato. E no final ele até fala, se você aceitar esse contrato, essa cláusula, algo nesse sentido aí. Boa. Mas é um copy muito legal, pelo tempo não dá da gente entrar em muitos detalhes sobre todo o copy, mas eu gostei bastante dessa experiência. E Maravilha. espero estar presente nos próximos aí. Simbora. Boa. Will, Renan, obrigado. Aqui o tempo é contado justamente para a gente não viajar na maionese, porque senão a gente se perde, vai a tarde inteira aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixem o feedback aqui, tanto no YouTube, no dentro do Swiper, que a gente vai fazer mais vezes. E lembre-se, é restrito para quem é da mentoria. Então, se você não faz parte, informações aqui embaixo. Turma, obrigado. Tamo junto. Vejo vocês na próxima. Até Valeu. mais. Valeu!